além do espaço e do tempo. Como seres humanos, vivemos no passado, no presente e no futuro. O passado já foi e não há mais nada que possamos fazer sobre isso. O futuro não chegou e não há nada que um ser humano possa fazer, exceto esperar para ver o que o futuro vai fazer com ele. No caminho espiritual, toda nossa atitude em relação ao passado e ao futuro muda, porque percebemos que estamos construindo o nosso futuro agora. O que quer que preencha nossa consciência neste minuto é a semente que estamos a semear e determina o tipo de fruta que teremos. Se nós estamos semeando para a carne, colheremos um futuro de corrupção. Enquanto que, se semeamos para o Espírito, nós colheremos a vida eterna no futuro. No sentido absoluto, não há futuro. O futuro é apenas uma continuação do presente. É uma extensão do presente no tempo e espaço. E é seguro dizer que nosso futuro será esse presente, seja qual for o presente estendido no tempo e no espaço. Como a vida é consciência, as sementes que semeamos em nossa consciência, a todo e qualquer momento do dia, determinarão a natureza das culturas que vamos colher nessa extensão do presente, que é chamado o futuro. Não há futuro separado deste minuto, o futuro é só esse minuto se estendendo e a natureza desse futuro deve ser a natureza deste minuto se estendendo. Assim, se nós permanecermos na palavra e deixarmos a palavra habitar em nós agora, nós colheremos ricamente, espiritualmente, divinamente e harmoniosamente. O homem está semeando continuamente as sementes de seu próprio futuro. A cada minuto de sua vida, ele está construindo o amanhã, e o próximo ano, e o ano seguinte, e até mesmo garantindo que haverá estes anos por vir. Construímos nossa vida na consciência, de acordo com a natureza daquilo que ocupa nossos pensamentos. Enquanto vivemos neste minuto, esse minuto se estende e avança no tempo e no espaço, levando consigo a qualidade com que temos imbuído este minuto. Se constantemente e conscientemente estamos percebendo que Deus é Espírito e que Deus é a lei e, portanto, essa lei é espiritual, e se formos governados pela lei espiritual, isso se torna a lei não só para o momento presente, mas para este momento presente que continua estendendo-se no tempo e no espaço. Tudo que há no tempo e espaço é a nossa consciência estendendo-se. Se nossa consciência parasse de funcionar, o tempo e o espaço não existiriam mais para nós. O tempo não desempenha nenhum papel na ação de Deus. Só existe o agora no reino espiritual. Há apenas este momento contínuo. É por causa desse momento contínuo que tudo isso que acontece no futuro vai acontecer. Se no próximo mês todas as folhas das árvores do parque terão se tornado marrons, amarelas ou vermelhas, é apenas por causa do processo acontecendo na árvore neste minuto. Quando as folhas caem das árvores no outono, é por causa do que teve lugar na árvore antes desse tempo. O que ocorre neste minuto determina as condições que serão daqui a 1 hora, um dia ou uma semana a partir de agora. Deus está funcionando neste minuto e é por causa deste minuto que algo ocorre quando se torna este minuto, um minuto a partir de agora.
qualquer atividade do espírito que esteja acontecendo agora determina a atividade do universo um segundo a partir de agora. Deus não pode inaugurar uma ação. Deus não pode fazer 2 vezes 2 igual a 4 agora. E se Ele quisesse fazê-lo, Ele não poderia fazer isso igual a 5 também. O que 2 vezes 2 são já está determinado desde o início dos tempos. Deus é, e a única vez em que Deus é agora. Deus está sendo agora, e esse ser, esse é, continua como uma continuidade do agora. É sempre agora no reino de Deus, nunca é 15 minutos atrás ou 15 minutos a partir de agora. Estamos vivendo uma vida sem Deus a todo momento que perdemos tempo vivendo no passado. Não há nada que Deus possa fazer sobre o passado, porque Deus não está lá. Deus está aqui e Deus está agora. O lugar onde estamos é solo sagrado agora. Se alguma coisa acontecer no que chamamos de futuro, tem que ser como uma continuação da presença do Deus agora. A única maneira de nos colocarmos sob a lei de Deus é desistir do passado e do futuro e nos alinharmos com Deus através da realização da onipresença, toda a ação e todo ser, tudo aqui agora. Isso é viver a vida do lugar onde eu estou, é terra santa. Se a qualquer momento nossa falta de compreensão disso resultou em estarmos na prisão, no hospital, no pecado, na doença ou na pobreza, então o remédio é começar neste segundo e atualizarmos-nos com Deus, perceber sua onipresença. Não sabemos nada sobre amanhã, nem podemos ter a mais vaga ideia do que acontecerá amanhã. Se pensarmos que sabemos, estamos limitando nosso amanhã ao que sabemos ontem, sobre ontem e hoje. E se fizermos isso, não estaremos nos deixando abertos para uma experiência com Deus. Deus não opera amanhã. A operação de amanhã de Deus depende da operação de Deus hoje, porque Deus está atuando somente nessa fração de segundo, em cada fração de segundo contínua. Mesmo Deus não pode tomar um botão de rosa e em poucos minutos transformá-lo em uma rosa completa. Deus funciona agora. Nós, então, sendo uma parte do funcionamento do agora, desenvolvemos-nos de acordo com a natureza de nosso ser, mas não podemos fazer isso sem Deus. Nós não podemos levar Deus a fazer isso ontem e não podemos fazer com que Deus faça isso amanhã. O amanhã de Deus deve-se unicamente ao agora de Deus. Agora, Deus é Deus. E Deus é um Deus eterno, funcionando eternamente no agora, nunca no passado e nunca no futuro. Quando estamos vivendo no futuro, estamos vivendo uma vida sem Deus, assim como se estivéssemos vivendo no passado. Ao levarmos a vida mística, no entanto, teremos um período de ação de graças ao retirarmos-nos à noite, agradecendo a Deus pelo modo que Ele administrou este universo nas últimas 24 horas. Ele dando um tapinha nas costas porque o sol e a lua surgiram na hora certa. A chuva chegou na devida estação, pelo raiar do sol, pelo ritmo das marés. Ele merece um decrédito por tal precisão e equilíbrio, e com isso como base podemos olhar e avançar com confiança para o amanhã. Sem dúvida, amanhã Ele vai cuidar de tudo isso também. Então, esta noite, podemos ir dormir e confiar nele.
E quando acordamos pela manhã, não tentaremos novamente assumir toda a responsabilidade por este universo, mas vamos lembrar: Deus, você fez tudo certo ontem à noite sem a minha ajuda. Eu acho que confiarei em você hoje. O místico não fica sentado preocupando-se com o que vai acontecer ao mundo. O místico contempla a vida e observa os trabalhos de Deus. Se ele quer ver o sol nascer, ele se levanta cedo e então percebe que ele está assistindo uma atividade do princípio que governa este universo. À medida em que nos tornamos observadores e observamos cada hora se desdobrar para ver o que Deus faz com isso, superamos a crença egoísta de que este é o nosso mundo e que somos responsáveis por isso. Nós não tememos o homem cuja respiração está em suas narinas, o homem que forjou as armas deste mundo, mas acordamos de manhã com a mesma confiança com a qual fomos dormir à noite, deixando este mundo aos seus cuidados. E também deixamos o dia sob os cuidados dele e aprendemos a ficar um pouquinho de lado de nós mesmos, observando como Deus dirige lindamente o universo e como ele supre antecipadamente cada necessidade. Este é um universo glorioso, quando vemos Deus trabalhando, Deus em ação. Isso é ser uma testemunha. Uma testemunha não é um participante ativo. Uma testemunha é alguém que dá testemunho, quem vê e contempla. Isto é o que nós somos, testemunhas de Deus. No começo, esse princípio é difícil de praticar. Leva tempo para nos acostumarmos a confiar a Deus os nossos dias com o mesmo grau de confiança em que confiamos nossas noites. Alguns de nós não confiaram a Ele nem à noite, a menos que estivessem cansados demais para ficar acordados. Aqueles de nós que passam boa parte da noite meditando em comunhão não o fazem com o propósito de ajudar a Deus. Nós meditamos porque gostamos de ver Deus em ação, mesmo no meio da noite, e Ele faz tantas coisas milagrosas quanto faz de dia. Agora é o dia da salvação. Agora é o único momento. E agora é o tempo perfeito. Agora eu sou. Amados, agora somos os filhos de Deus. Quando? Não amanhã, não quando estivermos mortos. Agora. Agora vivemos, nos movemos e temos o nosso ser na consciência de Cristo. Toda a vida acontece agora. Enquanto vivermos no nível humano de vida, a lei do como semeamos, assim colheremos, irá operar em nossa experiência, e isso significa que como semeamos agora, também colheremos. A natureza da nossa semeadura determina a natureza da nossa colheita. Mas o colher no futuro não pode ser mais harmonioso do que a semeadura que fazemos no agora. O fruto espiritual do amanhã é o produto da semeadura espiritual de agora. E se nós não semearmos espiritualmente agora, não haverá frutos espirituais depois. Todo karma pode ser apagado em qualquer momento, porque os resultados do karma podem durar apenas enquanto as sementes do karma estão operando. Assim que uma pessoa sai dessa consciência material, onde ele semeou materialmente, não há mais colheita material, porque ele não está mais lá, ele morreu. No momento em que morremos para o passado, renascemos neste agora, e em nosso renascimento no espírito, nós não carregamos conosco nada do passado, não mais do que a borboleta traz consigo qualquer coisa da lagarta. Depois que a lagarta teceu seu casulo e teve um longo período de silêncio, separada e à parte do mundo exterior, ela morre e a borboleta nasce, mas aquela borboleta não tem lembrança de seu estado de lagarta.
qualquer momento em que tenhamos a percepção consciente da presença de Deus, nós morremos para o nosso materialismo. O nascimento do Cristo aconteceu. Pode acontecer 20 vezes por dia na meditação, e cada vez que isso acontece, alguma parte do passado humano que continuou a intrometer-se é eliminado. É necessário ter períodos em que vivemos conscientemente, como se estivéssemos olhando diretamente por uma longa linha reta do agora, não vendo nada do passado, não se preocupando com o futuro e vivendo agora em união consciente com o Pai. Quando em nosso silêncio esta unidade foi confirmada em nós, Deus está trabalhando conosco, então podemos ir em frente. Se somos chamados a fazer planos para a próxima semana ou para o próximo ano, podemos fazê-los ou até mesmo por 10 anos à frente, se depois da nossa meditação não nos for dado algum plano. Tal planejamento não faz deste um ato do futuro, torna-se um ato do presente estendendo-se para a frente. Quando se diz que não fazemos planos para o futuro, isso é verdade em um sentido, mas não em outro. Por exemplo, quando vem uma consciência que deveria haver aulas e palestras em várias partes do mundo, esta ideia está se apresentando para mim no presente, em algum dado momento. Embora isso envolva o futuro, a ideia surgiu no presente e a execução da mesma pode ser considerada uma continuação do presente, e posso prosseguir com planos de natureza humana que incluam os arranjos necessários. Nesse sentido, planejamos para o futuro, mas esses planos são apenas o produto de Deus trabalhando conosco agora e nos revelando que deveria haver uma aula aqui ou lá em um determinado momento. Assim que essa convicção chega, nós fazemos todos os planos, mas isso não é planejamento humano. Isso é apenas tomar os passos que seguem o plano divino que foi revelado para nós. Preocupar-se com o passado ou ter complexo de culpa sobre isso é uma perda de tempo, porque não há Deus no passado. E se Deus não está no passado, podemos também nos remover dele também. Além disso, não há necessidade de uma preocupação indevida sobre o futuro, exceto na medida em que os planos para o futuro sejam o resultado de ideias que nos são dadas no presente, sobre o que fazer sobre o futuro. À medida que esse princípio do agora é compreendido, cada momento da vida se torna vital e importante. Nenhum ontem pode ser importante depois de termos aprendido essa lição. Mesmo que tenhamos alcançado algo grande ontem, não podemos descansar satisfeitos com essa conquista, porque não vamos conseguir nada no futuro, exceto como um produto do que fazemos hoje. É hoje que estamos construindo nosso futuro. O passado é passado e não há nada que possamos fazer sobre isso, mas há muita coisa que podemos fazer no presente imediato que governa tudo o que chamamos de futuro. Uma realização espiritual produz agora uma harmonia que pode se fazer evidente amanhã ou no próximo ano. Pode pôr em movimento forças que podem trazer efeitos tangíveis daqui a um ano. A verdade realizada deste instante está preparando o caminho para a nossa próxima encarnação e determinando em que nível será. Se estamos satisfeitos com o que nós alcançamos durante nossos anos aqui, se não estamos preocupados com qualquer coisa além desta vida, ou se estamos convencidos de que vivemos apenas para este período na Terra, não há necessidade de prestar atenção em nada disso. Se, no entanto, nosso estudo da sabedoria espiritual, nossa meditação e nossa contemplação nos convencerem de que a vida não começou no nascimento e que não vai acabar com o que é chamado de morte, devemos necessariamente estar tão preocupados com a nossa vida daqui a 100 anos como estamos com a nossa vida no próximo ano.
É por essa razão que temos que chegar conscientemente a uma realização do agora da vida, porque não podemos moldar sequer o próximo ano, exceto com base no que estamos moldando neste momento de percepção consciente. A vida é uma experiência contínua, consciência é uma experiência contínua, e o que estamos conscientes agora determina a natureza, estado e grau de nossa consciência em todos os amanhãs que nós podemos sonhar. Nós nunca vivemos em nenhum outro momento que não seja agora. Nós nunca vivemos senão neste momento. Cada momento de nossa vida tem sido neste momento. Nós não podemos viver antes disso e nem podemos viver adiante. Devemos viver agora. Quando percebemos que as profundezas da nossa consciência e as alturas da nossa realização espiritual são a medida da nossa paz enquanto descansamos e dormimos esta noite e é a medida de nossa saúde e harmonia amanhã, então é nossa responsabilidade de viver cada momento na consciência do agora. E essa consciência do agora determina todos os agoras futuros. A harmonia deste mês é o produto da profundidade da nossa visão espiritual do ano passado, de nossas horas, dias, semanas e meses de estudo, meditação e preparação. Todos os momentos do ano passado entraram em qualquer grau de harmonia que estamos experimentando este ano. Assim será para a eternidade, não somente ao longo desta vida, mas ao longo de todas as vidas vindouras. Foi justamente porque o Mestre demonstrou que a vida era eterna e imortal que ele pôde tornar-se visível para seus discípulos após a crucificação. Sua vida após a crucificação foi o produto de todos os momentos de sua vida na Terra. O que quer que ele tenha alcançado na Terra, ele carregou com ele. A grande lição da ressurreição, no que nos diz respeito, é que demonstrou que a vida continua além do tempo. A questão é: qual é a natureza dessa vida além do túmulo? Para o mundo, este é um problema sério, para o qual ele não tem resposta. Ninguém tem certeza de qual forma a vida terá no próximo plano de experiência, se será vivida nas nuvens ou se alternará entre o céu e o inferno. Embora o mundo como um todo ainda não tenha chegado a nenhum entendimento disso, o misticismo revela que a nossa vida, após a transição, será o resultado da nossa vida antes da transição, e que toda a consciência espiritual que nós alcançamos na Terra é o grau de consciência espiritual com o qual começaremos nossa nova experiência. Um graduado do ensino médio com notas A e B não precisa de um adivinho para prever como será sua conquista escolar na faculdade. É muito provável que seja de alta ordem, porque o conhecimento e os hábitos de estudo adquiridos em seus anos de ensino médio servirão como base sobre a qual construir maiores conquistas. Então é assim que o grau atingido de nossa percepção espiritual torna-se o grau que se transmite para nós neste ano, no próximo ano, no ano seguinte e eventualmente além do ponto de transição. Podemos aceitar e provar isso somente se pudermos percebê-lo por conta do nosso estudo e meditação dos anos anteriores, se existe para nós neste momento um certo grau de consciência realizada. Por conta da nossa vontade de desistir de alguns dos nossos prazeres materiais e lucros para promover o desenvolvimento de nossa alma, mantendo nosso pensamento em Deus e morando no lugar secreto do Altíssimo. Isso já é, ao menos, alguma medida de desenvolvimento de nossa consciência. E esse desenvolvimento é responsável por qualquer grau de harmonia, paz, felicidade, satisfação e abundância que estejamos agora expressando e desfrutando. Pela graça de Deus, nos entregamos à obtenção de mais luz espiritual,
e agora estamos em um estado de consciência que começa a mostrar alguns frutos espirituais. E assim sempre será. A saúde, o sucesso e os frutos que virão a nós este ano ou no ano seguinte podem ser medidos pelo grau de nossa atenção para com o nosso desenvolvimento espiritual. Quão tolo seria sentir que tudo o que estamos fazendo é tornar a vida um pouco mais confortável por 10, 20 ou 30 anos e que tudo isso acaba na sepultura sob uma lápide. Mas é isso mesmo que trazemos a nós mesmos se aceitarmos isso em nosso pensamento. Agora somos filhos de Deus, não ontem nem amanhã, somente agora. Agora eu e meu Pai somos um. E esse agora que estamos vivendo é uma experiência contínua, porque tudo o que somos agora, nós somos infinito e eternamente. E se somos um com o Pai agora, e se tudo que o Pai tem agora é nosso, só temos que viver neste agora. De acordo com o relógio, nós começamos a considerar todo esse assunto de agora há uns 10 minutos atrás, mas estamos vivendo 10 minutos atrás ou estamos vivendo agora? E não é o agora deste momento, a continuação do agora de 10 minutos atrás? E não estamos nós num nível mais alto de consciência agora do que estávamos há 10 minutos atrás? Viver 10 minutos do agora no espírito deve trazer uma consciência mais profunda, mais rica. Mas se aquele que vive na consciência não tivesse iniciado no agora de 10 minutos atrás, onde estaria agora 10 minutos depois? Estaríamos de volta no mesmo nível em que estávamos há 10 minutos atrás. Mas nós não estamos. Nós temos mais verdade, mais consciência alerta, e isso só porque começamos com o que nós tínhamos 10 minutos atrás, e então nós construímos sobre isso. O que nós construímos? Agora, a lembrança consciente do que somos agora, de quem somos agora, a lembrança consciente da natureza da vida e da lei e do espírito agora. É essa percepção da natureza da consciência, a realização de que a consciência é consciente apenas agora, que nos ajuda em todas as áreas da nossa vida. Quando olhamos para as árvores no parque ou em nosso jardim, podemos ver que elas estão vivendo agora. Eles não podem viver ontem, e se houver um amanhã para elas, tem que haver como continuação do agora. Não haverá amanhã para aquelas árvores, a menos que isso seja continuar o agora. Portanto, não há vida após qualquer coisa ou para qualquer um que não seja uma continuação do agora. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem poderes, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, versículos 38 e 39. Nem a vida nem a morte podem nos separar da consciência de viver agora, e esse é o único momento em que devemos querer viver. Agora é uma experiência contínua, além dos limites da carne. A vida está se expressando agora. Isso tira as palavras eu, você, ele e ela, e nos permite sair da finitude e mortalidade para o infinito e a eternidade. Quando usamos esses pronomes pessoais, seja conscientemente, inconscientemente ou subconscientemente, o pensamento remonta ao espaço entre o berço e a sepultura, para os dias de nascimento e dias de morte.
Estamos ligados a essa aparência finita, mas se vivemos na percepção de que, assim como a consciência está se expressando, a vida está expressando e vivendo a si mesma. Nós vamos além da forma finita e estamos no infinito e na eternidade. Enquanto estivermos pensando em nossa vida, nosso corpo e nossos assuntos, como modificá-los ou melhorá-los, estamos entre parênteses, infinitude e limitação. Mas no momento em que podemos ver todo o círculo, não estamos limitando a vida aos parênteses. Nós testemunhamos no ponto deste parêntese em particular. Mas pelo menos nós estamos testemunhando a vida que não tem começo e não terá fim, e assim estamos apagando os parênteses. Nenhuma verdade espiritual é verdadeira sobre a vida como é vivida no parênteses. Então, temos que ir além dos parênteses e perceber que a consciência está agora se revelando como forma. Se pensarmos na forma como sendo a vida, no entanto, aí estamos no parêntese. Mas se vemos a forma como a vida expressando a si mesma, ela deve continuar indefinidamente, mesmo que tenha que criar novas formas a cada hora. Se você e eu acreditamos que estamos expressando amor, estamos mantendo nós mesmos dentro do parênteses. Se, por outro lado, vemos que o amor está se expressando, a vida está se manifestando e se formando, e a consciência está desdobrando e revelando-se de forma infinita, somos tirados do parêntese e movidos para a eternidade. A eternidade nunca acaba, a eternidade não tem passado, a eternidade não tem futuro, a eternidade é um contínuo agora. Através da meditação, podemos voltar a essa eternidade, porque na meditação estamos nos abrindo para o infinito, esperando ele expressar-se, observando a consciência aparecer como forma, seja qual for a forma no momento. Quando estamos em meditação, nós estamos dentro do parêntese, mas chegando lá fora, alcançando o caminho de volta à consciência, para que haja mais consciência, mais vida, amor e verdade em expressão, no que parece ser o parêntese, estamos rapidamente rompendo os limites dos parênteses. Estamos assentados no que parece ser finitude, voltando-nos para o infinito e para a eternidade, pois a eternidade está sempre funcionando agora. É sempre no agora que estamos voltando para a eternidade. E isso se faz por uma continuidade desse agora. À medida que ganhamos o verdadeiro conceito do que o agora significa e como vivemos nesse agora, então, de repente, acordamos para perceber que o que nós temos tentado fazer é viver 3 vidas ao mesmo tempo, passado, presente e futuro. Temos pensado no bem do passado e pensando em ficar melhor no presente e no futuro. Tudo isso ficou provado ser apenas uma maneira de nos separarmos de Deus. Mas agora é o único momento em que somos filhos de Deus. Agora é o único tempo em que o Eu está conosco, e este Eu nunca nos deixará nem nos abandonará. Eu sou o pão da vida agora. Tudo volta para o agora, vivendo no agora e não tentando abraçar-nos aos farrapos que vestimos ontem. Se pudermos desistir de nossos ontens e de nossos amanhãs por uma experiência espiritual que podemos ter em meditação agora e depois continuar vivendo na percepção de que a graça de Deus está operando agora, nos tornamos o fermento, até que toda a consciência humana comece um processo de ser tirada do parêntese. Gratidão.